Shalom, shalom, Raveirim, shalom, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Richard, que Deus possa abençoar a você e a sua família. Bom, eu trago para você através desse vídeo a continuação de nossa pequena análise dos 613 mandamentos. E hoje nós vamos começar pelo mandamento de número 11, pela lei de número 11, que diz assim: estudar a Torá e ensiná-la, as ensinareis a teus filhos. Está escrito em Devarim, capítulo 6, versículo de número 7. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 7. Bom, ensinareis a teus filhos. Esses filhos aqui no texto, ele não é interpretado de forma literal. Pode também ser filhos mesmos, mas nós aprendemos na Torá que quando nós instruímos alguém na palavra do Criador, na palavra de Deus, essa pessoa que está sendo instruída por nós, ela se torna nosso filho ou nossa filha. Então, quando a lei diz que nós devemos ensinar, transmitir a Torá a nossos filhos, não está dizendo só de fato a filhos, no sentido literal da palavra, mas também a todos aqueles que estão à nossa volta. Toda vez que você instrui alguém na palavra de Deus, esta pessoa se torna seu filho ou sua filha. Então veja que a lei de Deus, ela nos ordena a transmitir, a falar sobre a sua palavra. Uma coisa que está cada vez mais escassa, né? As pessoas conversam sobre todo tipo de assunto e se ocupam com todo tipo de assunto. E quando se trata das coisas de Deus, das coisas do reino do Criador, é muito difícil você encontrar grupos, né, de pessoas que compartilham esse tipo de conhecimento, né? São muito poucas pessoas fazem isso. E tem também a questão que a maioria que procura transmitir, ensinar alguma coisa, na maior parte das vezes não faz de forma adequada, porque não busca conhecer a verdade, fica transmitindo às vezes aquilo que ouviu alguém ensinar, aquilo que ouviu alguém falar, não vai conferir o que está, como está na Escritura, o que de fato está escrito e o que de fato o texto está ensinando. Eu sempre aconselho às pessoas que, ainda que você ouça um ensinamento bom e um ensinamento verdadeiro, que de fato seja embasado na Escritura e que isso venha trazer bênçãos sobre a sua vida, que você sempre confira, abra a sua Bíblia, leia o texto que foi citado, se foi citado algum texto no ensinamento, se não foi, você pesquisa, você busca mediante o que foi passado a você, como está na Escritura, para na hora de se transmitir a lei de Deus a seus filhos, seja no sentido literal da palavra ou não, para que na hora que você venha instruir de forma correta. Então é um mandamento que venhamos a instruir aqueles que estão à nossa volta. Instruir em quê? Na verdade, na Torá, na palavra do Criador, ok? As suas orientações e conselhos. Mandamento de número 16. Reunir o povo para a audiência da Torá. Este ritual era cumprido na época do templo sagrado, no ano seguinte ao ano sabático. No segundo dia da festa de Sukkot, tabernáculos, era trazido um altar de madeira sobre o qual o rei subia para a leitura da Torá. Sabemos que o povo contava 7 anos. O 7º ano era o ano sabático, não se plantava, não se fazia nada na terra, era um ano de descanso. E no caso, no 8º ano, no próximo ano, se fazia essa audiência, essa reunião. Bom, também é uma lei que venhamos a nos reunir para ouvir os conselhos e as orientações de Deus, do Criador. Isso é uma coisa também
que não está sendo mais feita como deveria. Assim como as pessoas se ocupam, conversam sobre todo tipo de assunto, e muito pouco sobre as coisas de Deus, sobre a sua verdade, e o que a sua verdade nos traz. Quando um grupo de pessoas se reúne também, normalmente é para colocar o papo em dia, se divertir, passar um tempo com a família, com os amigos, e não há nada de errado nisso, ok? O que eu estou trazendo aqui é que temos que dedicar um tempo exclusivo a esse tipo de reunião, nos reunir exclusivamente para estudar a Torá, para estudar as leis, a verdade do Criador. Aonde não há estudo da verdade, a mentira ela permanece, né? A mentira ela reina. Se você não segue a verdade, se você não estuda a verdade, não aprende sobre ela, obviamente você vai seguir uma mentira, né? O povo que não se reúne para aprender de fato o que é correto, vai aprender o que é errado, vai tomar o que é errado como verdade e vai seguir isso, vai obedecer isso. É o que acontece hoje muito, né? No nosso meio familiar, no nosso convívio social, amigos, trabalho. As pessoas não se importam mais em saber o que de fato é correto. Hoje em dia tudo é relativo. Não existe mais verdade absoluta. Cada um cria a sua própria verdade, cada um cria a sua própria instrução, cada um segue aquilo que pensa ser o correto e aquilo que pensa que vai trazer benefício para a sua vida. Mas não é assim que funciona. Existe uma verdade absoluta. E é uma lei da Torá que o povo se reúna para estudar e aprender sobre esta verdade absoluta, que não vem de homem, mas vem do próprio Criador, vem de Deus, que são as suas leis. Leis que são muito negligenciadas, principalmente no meio religioso. O meio religioso cria suas próprias leis, colocando estas leis acima da verdade absoluta, que é a Torá, que é as orientações do Criador, e todos se submetem a estas leis religiosas quando deveriam se submeter apenas ao que sai da boca de Deus. Mas parece que é muito mais fácil as pessoas se submeterem a leis humanas e religiosas do que se submeterem às leis que o próprio Criador cita. É muito mais fácil você dizer que estas leis que ele nos deu foram abolidas, né, e deixar elas de lado. Então, uma ordem, que façamos esse tipo de reunião, dediquemos tempo a isso, para que saibamos como de fato servir a Elohim, quem de fato ele é, entender um pouco mais sobre a sua natureza, para que de fato venhamos conhecê-lo. Este é o objetivo destas reuniões da Torá. Cada mandamento da Torá nos aproxima do Criador de uma forma específica e muito linda, desde que você observe e cumpra esse mandamento. Esse é um dos motivos pelos quais eu estou trazendo a vocês, através de alguns vídeos, um pouco sobre alguns dos 613 mitzvot, das 613 leis, para que você perceba que elas trazem para a sua vida renovo, benefício e transformação, porque são a verdade do Eterno. Próxima lei, lei de número 19, bendizer após o alimento. Assim, essa lei aqui de reunir o povo para aprender sobre a Torá, está escrito em Devarim, capítulo 31, versículo 12. Deuteronômio, versículo 31, versículo 12. Próxima lei, lei de número 19, bendizer após o alimento. Comerás, te fartarás e bendirás. Devarim, capítulo 8, versículo 10. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 10. Bom, é uma lei não só você bendizer após o alimento, mas também antes de se alimentar você agradece ao Criador por aquele alimento, pois é Ele quem dá o sustento a todos. Uma vez o próprio Mashiach falou sobre isso. Observe os animais, eles não plantam, não colhem, não fazem absolutamente nada, mas ainda assim o Criador dá o seu sustento a seu tempo, a todos eles.
E Ele não fará o mesmo com vocês, que tem muito mais valor? Bom, o que Ele queria trazer com isso? Nada mais, nada menos do que sobre uma das lições, né? Podemos aprender com essas palavras sobre ansiedade. Não precisamos ficar ansiosos com o que havemos de comer ou vestir. Deus Ele vai conceder. Em tempo de pandemia, vemos que Ele tem feito isso com muitos. Ele tem sustentado a muita gente, a muitas pessoas. Basta você procurar, basta você prestar atenção à sua volta. Se você acha que isso não está acontecendo, está, é real. É o cuidado de Deus. Então, devemos bendizer após o alimento. Agradecer a Ele por Ele não deixar faltar pão à nossa mesa. Para que Ele não venha deixar faltar nada. Tanto para o nosso sustento físico, né? A lei aqui especificamente fala sobre o sustento físico, mas também para o nosso espiritual. E a última lei de hoje, estou trazendo 4 por vídeo, de forma bem resumida. A número 26, que fala sobre a bênção dos sacerdotes, a bênção sacerdotal. Não dará para trazer muito sobre essa bênção, mas trarei algumas informações aqui da melhor forma possível, pois é uma coisa muito linda essa bênção. Que diz assim: um dos auges da oração em público é a bênção dos Kohanim, sacerdotes em hebraico. Quando estes sobem à frente da arca sagrada e abençoam o público, devemos ressaltar que quem está dando a bênção é Elohim, e os sacerdotes são os mensageiros. Está descrita lá em Bamidbar, capítulo 6, versículo 23. Números, capítulo 6, versículo 23. Bom, vamos só trazer aqui um pouquinho sobre a bênção apostólica. A bênção apostólica, ela é uma fraude. Ela não existe na Escritura. Tá? O único texto existente no Novo Testamento que cita esta suposta bênção que os apóstolos impetravam, davam ao povo, é enxerto. Esse texto não existe ali. A única bênção que de fato a Torá, toda a Escritura relata como sendo transmitida a nós pelo próprio Deus, e Ele mesmo nos ordena para que abençoemos o povo desta forma, é esta bênção aqui. Eu não costumo dizer as palavras dela pela importância, mas direi aqui apenas para que você conheça. Em português, significa, depois farei em hebraico também para que você ouça como é, mas primeiro a tradução que é Elohim, né, ou Deus te abençoe e te proteja. Elohim faça resplandecer a sua face sobre ti e seja gracioso ou bondoso para com você. Elohim levante a sua face sobre ti e te dê paz, né, ou te dê shalom, né, ou seja, te dê da sua plenitude, faça você completo. Em hebraico, a Yivarechacha Adonai veishmerecha, Yer Adonai panavelecha vichoneka, Issa Adonai panavelecha veasen lecha shalom. Esta bênção ela tem um peso muito grande, por isso que eu não costumo dizer estas palavras, a não ser que eu esteja abençoando alguém. Só que foi uma exceção para que você viesse a conhecer as palavras, ok? É uma bênção ordenada que o próprio Deus ordenou aos sacerdotes para que eles abençoassem o povo desta forma, e isso continua até hoje. O povo deveria ser abençoado com estas palavras e não com esta bênção que é uma mentira, uma fraude, que chamam aí de bênção apostólica. Ela não tem valor nenhum. Valor nenhum. Ok? Esta bênção aqui, ela está descrita na Bíblia, e o próprio Deus é que narra ela e ordena ela. O próprio Deus que diz, ó, faça desta forma. E quando fazemos, nos momentos, é claro que deve ser feito, transmitimos ao povo coisas maravilhosas. Que não vem de nós mesmos, mas vem do próprio Criador. Tá? Bom, por hoje é só.
trago sempre de forma bem resumida, pois senão não dá tempo de trazer tudo em um único vídeo. Que Deus possa abençoar a você, sua família, te ajudar no seu dia a dia, nas suas tarefas diárias. Que Ele possa continuar a abençoar a sua semana e a sua vida. Shalom, shalom.